Beleza, então, depois desse aviso de que a gravação confirmada, né? Opa, isso. Então, o volume aqui. Nós vamos, então, fazer a aula sobre tração, tá? Também chamada de tensão, tá? E onde é que surge essa força? Ela surge num cabo, num fio, tá? Fio, cabo. Beleza? É fácil de ver isso? É, tranquilo. Olha só. Vamos supor aqui que eu tenha uma superfície. Sobre essa superfície eu tenho uma corda. E nessa corda eu coloco um bloquinho de massa M, tá? Então, isso aqui vai ser a minha corda. Pela experiência, eu tenho o peso aqui para baixo e para equilibrar esse peso, eu tenho que ter uma força para cima. Essa força aparece na corda, tá? E a gente vai chamar essa força de tração, tá? Então, de novo, ó, sobre o objeto, o somatório de força é zero porque ele está em repouso, tá? Isso já não seria verdade se eu colocasse o objeto assim na diagonal, né? Esse bloco aqui tá horrível. Às vezes o desenho não me ajuda. Aí. Então, ele ia oscilar, né? Nessa posição. Ele ia tender a procurar essa posição vertical. Então, ia aparecer uma força resultante, se ele tivesse na diagonal. Então, a força de tração com a força peso formariam uma resultante que empurraria ele para essa posição vertical. Pela inércia, ele ia continuar se movendo até parar no outro ponto. E, de novo, ia ter uma resultante, né, para esse lado. Ele ia tentar procurar a posição vertical. Pela inércia, ele ia continuar. Então, ele ia ficar nesse movimento oscilatório. Isso a gente chama de pêndulo. Tá? Então, a força do que eu desenhei originalmente é equilíbrio, é zero. Mas, se eu deslocar ele dessa posição de equilíbrio, tá, ele vai oscilar. Ele vai ter resultante, né? Então, vai ter uma resultante que joga ele para a posição de equilíbrio. Aí, na posição de equilíbrio, zera. Aí, ele, pela inércia, ele tem velocidade aqui, né? Então, pela inércia, ele continua se movendo. Vai surgir uma força resultante freando. Ela vai parar. Essa força resultante joga ele de novo para essa posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, a força resultante zera. Pela inércia, ele continua passando e vai para lá, né? Tá? Então, beleza. Essa é a força de tração aí no fio. Tá? Onde que ela é aplicada, né? Em roldanas. Tá? Também chamada de polias. Tá? Roldanas ou polias. Tá? Você já deve ter visto. Deixa eu só fazer essa anotação aqui. Pronto. Então, beleza. Você já deve ter visto aí que roldanas e o que são roldanas e polias, né? Então, vamos só exemplificar aqui, ó. Eu tenho esse sistema que roda, tá? Ele é preso e aí ele vai rodar, né? Esse círculo aí que eu desenhei, ele roda, tá? Então, eu vou passar uma corda aqui, ó. Tá? Vou passar uma corda aqui. Vou prender um objeto de massa M aqui, tá? E vou equilibrar esse objeto com uma força externa na outra ponta. Força externa para cá. Beleza? Então, essa polia, ela só vai fazer o quê? Ela só vai equilibrar esse peso. Vai ter o peso aqui. Tá? E ela vai dobrar, vamos dizer assim, o sentido da força. Então, qual que era a ideia? Na superfície, eu tinha um peso para baixo e equilibrava com uma força para cima. Como, neste caso, existe essa roldana, existe essa polia, eu faço uma força para baixo para equilibrar uma força para baixo. Por quê? Porque existe um vínculo entre este ponto
de aplicação da força com esse ponto de aplicação do peso, tá? Na corda. Esse vínculo é dado pela força de tração. Então, olha só, nesse ponto vai ter a força de tração no fio, do fio sobre o bloco, tá? O bloco vai sentir o fio puxando para cima, tá? E nesse ponto eu também vou ter uma força de tração que tem que ser igual a esse caso aqui, porque senão não teria equilíbrio. Aqui eu estou supondo o equilíbrio. Tá? Se tivesse um puxão para acelerar o sistema, aí as trações seriam diferentes do peso, né? E da força externa. Tá? Podendo até arrebentar o fio, dependendo de como eu puxasse. Ou seja, a tração no fio seria maior do que as interações de resistência que esse fio poderia ter. Tá? Então, a gente só vai trabalhar com equilíbrio por enquanto. Beleza? Tá, mas esse caso aí é muito tranquilo, né? Ó, se está em equilíbrio, o módulo da tração é igual ao peso, e do outro lado, a força externa é igual ao peso, é igual à tração. Então, quando eu somar tudo, né, vai cancelar esse aqui. Então, a força externa é igual ao peso. Tá? Tração é igual ao peso, tração é igual à força externa. Então, força externa é igual ao peso. Em módulo, em módulo. Tá? Nesse caso, também em orientação, porque a polia mudou o sentido, né? Então, esse caso aqui não foi sem graça. Vamos ver esse outro caso aqui. Ó. Esse caso aqui é mais legal. Ó. Eu vou ter uma polia fixa, vou passar uma corda sobre ela. Ó, vou passar aqui uma corda sobre essa polia fixa. E vou fazer essa mágica aqui. Ó. Vou botar ela assim. Tá? E vou colocar uma polia móvel aqui. Ó. Então, isso aqui é uma polia móvel. Tá? E preso a essa polia móvel, eu coloco a minha massa, tá? Que vai estar sob a ação do peso aqui. Beleza? Então, beleza. Essa polia móvel, tá? Ela está dividindo a corda, né? A corda está suportando por dois lados a força-peso. Então, aqui, ó, eu teria tração, aqui eu teria tração, tá? E no equilíbrio, 2 vezes a tração é igual ao peso. Tá? Claro que para manter o equilíbrio tem a força externa aqui, né? A força externa aqui. E aqui tem a tração também. Então, analisando esse lado aqui, ó, eu posso ver que no equilíbrio, tá? Eu tenho a tração igual, 2 vezes a tração igual ao peso. Então, a tração, na verdade, ela está na metade do peso. E nesse lado aqui, ó, há o equilíbrio da força externa com a tração. Força externa com a tração. Então, aqui a força externa, que é igual à tração, né? É peso sobre 2. Ah, ficou legal agora. Agora eu tenho uma vantagem mecânica no meu sistema. E se eu colocar mais uma polia móvel, será que dá? Vamos lá. Polia fixa. Polia fixa não tem graça, né? Ela só vai mudar a direção lá. A gente viu, não tem graça. Então eu vou colocar uma polia móvel aqui. Tá? Dentro dessa polia móvel, ou melhor, a partir dessa polia móvel, eu vou colocar outra polia móvel. Então, vou puxar uma corda aqui. E, em vez de prender o peso direto aqui, ó, eu vou colocar outra polia móvel. Esse desenho não vai ajudar muito, não. Aí. Vou colocar outra polia móvel. E aqui sim vou prender o peso. Tá? Aqui sim eu vou prender o peso. Então, beleza. Quando eu puxar essa corda por uma força externa, tá? Aqui vai equilibrar, que eu vou chamar de tração no fio 1.
Aqui, ó, é ela de novo, tração 1, tração 1. Aqui, como é o fio 2, eu vou chamar de T2. T2. E aqui vai ter o peso. Vou botar só as setinhas dos vetores aqui. Então, ó, 2T2 é igual ao peso. Isso é o equilíbrio na segunda polia móvel. Então, ó, T2 igual a peso sobre 2. O equilíbrio na primeira polia móvel me diz o seguinte, ó, T2 igual a 2T1. Né? Que é esse caso aqui, ó, T2 igual a 2T1. Como o T2 é o peso sobre 2, eu vou colocar peso sobre 2 igual a 2T1. Então, isso aqui ó, vai ficar T1 igual a peso sobre 4. Ou, se você quiser, peso sobre 2 ao quadrado. É a mesma coisa, né? E quem equilibra esse T1? Não é justamente a força externa? Então, agora ficou melhor ainda. Com mais uma polia móvel, eu peguei o peso e dividi por 2 de novo. Então, com uma polia móvel, o meu esforço mecânico era metade. Com outra polia móvel, é metade da metade. 2 elevado a 2. Eita! Quando eu tinha uma polia móvel, eu tinha 2 elevado a 1. Com duas polias móveis, eu tenho 2 elevado a 2. Tá? Então, a minha força externa, num caso geral, tá? A minha força externa vai ser o peso, né, ou qualquer outra força de resistência, tá? Dividido por 2 elevado a n, em que esse n é o número de polias móveis. Móveis, tá? A fixa não conta. A fixa só está para inverter o sentido das forças. Tá? Então, só contam as polias móveis. Então, quando você verifica polias móveis, você está dividindo aquela carga por 2. A cada polia móvel, divide por 2. Então, uma polia móvel pega a força resistente e divide por 2. Duas polias móveis, pega essa carga resistente dividido por 2, divide por 2 de novo. Aí, mais uma polia móvel, divide por 2 de novo. Então, se eu tiver 6 polias móveis, né, a minha força externa vai ser o peso ou qualquer outra força resistente dividido por 2 elevado a 6. Isso no equilíbrio, tá? Lembra que eu estou considerando equilíbrio, por isso que eu estou colocando esse igual aqui. Tá bom? Que é o caso que nós vamos estudar, caso de equilíbrio. Tá? Então, esse é o caso aí da força de tração. Beleza? Força de tração. E é aplicado aí na vantagem mecânica de polias móveis. Vamos para mais uma interação aqui do sistema, que foi a primeira que a gente considerou, só que a gente não detalhou, que é a força elástica. É a força elástica. Tá? Quando você pega um material e deforma esse material, dependendo de como você deforma, ele tende a voltar ao que ele era antes. Um elástico, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó. Aqui, beleza. Ó. Então, esse material está aqui, está frouxo, posição relaxada, eu estico, quando eu solto, ele volta ao que ele era antes. A gente discutiu isso justamente naquela primeira aula de forças. Ora, o esforço que eu tenho que fazer para manter ele esticado é porque ele mesmo faz uma força interna. Surge nele, nesse elástico, uma força interna. Tá? E a gente vai considerar que essa força interna, né, não é grande o suficiente para que cause rompimentos ou deformações permanentes no material. Tá? Então, a carga externa que eu fizer no elástico não vai causar uma reação interna grande o suficiente para quebrar essas interações, tá, do material, tá? E nunca mais ele voltar ao que ele era antes. Não vai ser assim. Então, toda vez que eu puxar o material, toda vez que eu deformar o material, ele volta ao que ele era antes quando eu paro de puxar. Então, isso a gente chama de patamar elástico.
o material está no patamar elástico. Tá? Então, a força elástica ela vai obedecer ao que a gente chama de lei de Hooke. Tá? Em que, assim como é a deformação, é a força. Ou seja, a força elástica é proporcional à deformação. Então, vamos desenhar isso. Então, aqui eu tenho a mola, aqui o bloquinho, M. Vou considerar esse bloquinho na posição 0. Né? Meu referencial X aqui, ó. Tá? Coloco esse bloquinho por uma força, né? Na posição, que é o bloquinho M, devido a uma força externa. Na posição X, qualquer. Então, aqui eu tenho um ΔX, correto? No caso, esse ΔX é X menos 0, mas poderia ser X menos L, X menos posição inicial, X menos X0, qualquer coisa desse tipo. Tá? E vai surgir uma força elástica, deixa eu só... Vai surgir uma força elástica tentando colocar o objeto de novo na posição relaxada, força elástica, tá? Que vai ser proporcional a esse ΔX. Mas veja, o ΔX está para a direita, né? Então, esse aqui é o ΔX vetor, o deslocamento vetorial. Então, a minha força elástica ela é menos uma constante vezes esse ΔX. Por que uma constante? Porque eu disse, eu não escrevi a constante ainda, né? Porque eu disse que a força é proporcional à deformação. Tá? Então, vai existir uma constante que a gente vai chamar de constante da mola ou constante elástica, tá? Que no sistema internacional ela vai ser dada em Newton por metro, já que a força é dada em Newton e o deslocamento é dado em metro, no sistema internacional, tá? E ela vai dizer a dureza da mola. Vai dizer a dureza da mola. Tá bom? Vai falar aqui é um ΔX vetorial, tá? E esse menos, ele surge para dizer que a força elástica é contrária à deformação. Tá? A força elástica é contrária à deformação. Tudo bem, então, pessoal, sobre a força elástica e a força de tração? Agora é só aplicar. Então, o que diz a segunda lei de Newton em suas aplicações, né? Eu vou fazer o somatório de forças igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, vamos supor que a única força que esteja atuando sobre o sistema é a força elástica. Vamos supor isso. Tá? Então, eu vou ter menos K ΔX, onde esse K ΔX pode ser dado como X, né? É igual a massa vezes aceleração. Então, ela é a única força que está atuando no sistema. Que tipo de movimento é esse aqui? Isso aqui, a gente vai ver, é um movimento oscilatório, que a gente discutiu um pouquinho lá no movimento circular. É a componente X do movimento oscilatório. Como é que eu sei? Olha só, pensa na mola. Eu puxo a mola e solto. Só tem a força elástica atuando. Só tem ela atuando. Só tem ela. Ela é a resultante. Então, ela vai tentar colocar o objeto na posição de equilíbrio. Quando ele chega na posição de equilíbrio, quanto é a resultante? 0. Mas o objeto tem inércia. Ele tende a permanecer com essa velocidade com a qual ele chegou aqui. Então, ele vai deformar, comprimindo a mola. Mas surge a força elástica contrária a essa deformação, tentando colocar o objeto na posição de equilíbrio de novo. Então, ele vai freando, para,
volta até a posição de equilíbrio, mas ele tem inércia, e ele vai continuar com a velocidade com a qual ele chegou aqui, vai deformar a mola esticando, vai surgir a força elástica freando, depois que ele para, a força elástica joga ele de novo para a posição de equilíbrio, inércia. Então, isso aqui é um movimento oscilatório. Tá? Como não tem atrito, não tem nada, isso aqui é um movimento harmônico simples, é o que a gente vai chamar de MHS. Tá bom? Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho a mola, eu tenho um bloquinho aqui M, tá? Aí eu falo assim, ó, sem atrito, repouso. O objeto está em repouso num plano inclinado sem atrito. Então, eu vou fazer somatório de forças é igual a zero. Por quê? Porque está em repouso. Como só me interessa essa direção x aqui, eu vou ter, então, px menos kx é igual a zero. Né? O px a gente discutiu no plano para cá, a força elástica é para cá. Tá? Então, px menos força elástica é zero. Tá? Então, a aplicação da segunda lei de Newton é isso. Conhecer as forças, né? Se for repouso ou MRU, que não é o caso aqui, né? Mas se for um dos dois, equilíbrio. Se equilíbrio, então o somatório de força é zero. Se não for equilíbrio, massa vezes a aceleração. Então é isso. A única força que a gente não viu ainda é a força gravitacional, que vai ter uma aula especial para ela, junto com a gravitação universal, tá? E aí a gente termina essa parte de leis de Newton aí. Tá bom? E aí fica para fazer exercício. Sempre que for o caso, sempre que vocês tiverem dúvida aí, mandar no comentário. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu já expliquei a força elástica, força de atrito, força normal, força de tração. Falta só o peso, né? Que é a força gravitacional, e a gente vai ver isso numa aula bem especial, tá? Misturando tudo. Lá no terceiro ano, vocês ainda vão ver outras forças, que no caso seria a força elétrica, tá? No segundo ano, a gente vai entrar nesse movimento harmônico simples de uma forma mais detalhada, né? Nas oscilações, tá? Então é importante fazer essa revisão aí também, tá? Então é isso aí. Falta só a força-peso e a gente vai ver isso na próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.